E aí, queridos, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do mod TFCC. E infelizmente hoje o vídeo não vai conseguir ser tão produzido assim, porque eu não tive tempo para editar. Sendo sincero, foi isso que aconteceu, eu não tive tempo para editar. Mas, como o vídeo não vai ser tão bem produzido assim, eu prometo que o conteúdo vai ser muito foda. Porque quando o vídeo não é muito bem produzido, o conteúdo tem que ser muito foda para compensar uma coisa pela outra, né? Então, fica aqui comigo que hoje vai ser pesado. Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar pra vocês que o Hackeando Concursos, o meu livro que eu tava já há algum tempo escrevendo, tá sendo lançado hoje mesmo, se você tá assistindo esse vídeo na data da publicação. E pra quem comprar hoje, na data do lançamento, tem 30% de desconto, então é o primeiro link aqui da descrição, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, beleza? Além disso, eu vou fazer um sorteio aqui nesse vídeo. Se esse vídeo bater 1000 curtidas nas primeiras 24 horas, eu sempre tenho mais de 1000 views nas primeiras 24 horas, então se você quiser que tenha sorteio, basta você deixar um eu quero aqui embaixo e curtir esse vídeo, porque se bater 1000 views, todo mundo que deixou um eu quero, eu vou sortear um exemplar entre as pessoas que estão nos comentários desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, eu recebi no meu Instagram, eu sempre abro caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, e eu recebi no meu Instagram a pergunta da Franciele Pomuceno, eu não sei se pronuncia assim, mas vai aparecer aí pra vocês, que era a seguinte: o que você faria se você estivesse começando a estudar para concursos hoje? O que eu faria? Qual seria a minha estratégia? E eu vou te dizer que ela não se diferenciaria tanto assim da estratégia que eu utilizei, mas eu vou dar um passo a passo aqui para você. Por que ela não se diferenciaria tanto assim da estratégia que eu utilizei? Porque quando eu comecei a estudar, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Eu tinha saído de uma faculdade de engenharia e ido para a faculdade de direito. Então eu tava ali no terceiro semestre do direito e eu tava querendo começar a ganhar uma graninha, porque eu já tinha uma certa idade, eu tava namorando, a minha namorada trabalhava, eu queria sair da aba dos meus pais e aquilo me incomodava. E porra, eu queria ganhar uma grana pra ontem mesmo. Só que o que acontece? Eu comecei a pesquisar os concursos que poderiam me render essa grana, uma grana boa, ainda que eu não fosse formado, porque eu não era formado. Então eu precisava de um concurso que não tivesse como pré-requisito o ensino superior, porque eu só tinha o ensino médio naquela época. E aí, se você precisa de um concurso dessa forma, você tem duas opções normalmente, que se chama técnico do legislativo ou técnico do judiciário. Por quê? Porque técnico do poder executivo costuma não ser muito bom e não remunerar muito bem, mas se você olhar o técnico do legislativo e o técnico do judiciário, eles costumam pagar muito bem. Para vocês terem uma ideia, o técnico da Câmara dos Deputados hoje está ganhando por volta de uns 12 mil mais ou menos, e um técnico judiciário, ou seja, do judiciário, tá ganhando mais ou menos uns 8 mil reais, uns 9 mil, por aí assim, beleza? Eu tô falando isso aqui bruto, tá? O líquido vai dar meio diferente aí, mas enfim, também tem alguns adicionais e tudo mais. Só que dentro dessa gama do judiciário e do legislativo eu tinha algumas opções. Eu poderia ser técnico da Câmara dos Deputados, eu poderia ser técnico legislativo de alguma assembleia, ou eu poderia estudar para tribunais. Só que o problema é que técnico do legislativo é um concurso que não tem uma periodicidade tão grande assim, diferente de técnico de tribunal. E por isso eu decidi estudar para técnico de tribunal. E aí o que acontece? Eu tinha algumas opções. Eu poderia estudar para um TJ, eu poderia estudar para um TRF, eu poderia estudar para um TRT ou para um TRE. Só que na época os TRTs ainda estavam em ascensão, eles ainda estavam, enfim, em plena ascensão, a Justiça do Trabalho estava crescendo. Na verdade não tanto assim como fez 2014 e 2013, mas ainda, enfim, ainda mantinha ali uma periodicidade boa de concursos. E o que eu observei basicamente? Eu observei o seguinte, que é uma coisa que você pode observar também, por isso eu não sairia da área dos tribunais. Eu observei, cara, se eu estudar para TRTs ou se eu estudar para tribunais, eu vou ter um concurso que não tem um edital muito grande, que paga um bom salário, e que ao mesmo tempo eu consigo, estudando para uma prova, estar estudando para várias provas, que era o que acontecia quando você estava estudando para TRT, por exemplo. Ou seja, eu estava estudando para um TRT, mas eu não estava estudando para um, eu estava estudando para todos os TRTs que abrissem, porque eles repetiam basicamente o mesmo edital, basicamente a mesma banca, normalmente a FCC, daí o nome do meu canal no YouTube e do meu Instagram. Então eu tinha a opção de estudar para uma prova e ter dezenas de provas para ser aprovado, e ter dezenas de provas para poder me testar e poder conseguir uma vez a minha aprovação, porque é aquela coisa, você só precisa aprovar uma vez. Você pode reprovar dezenas de vezes, mas se você for aprovado uma vez, deu tudo certo. E essa lógica, basicamente, ela permanece até hoje, claro que com algumas adaptações. A Justiça do Trabalho, ela não passa
por um bom momento, digamos assim, no mundo dos concursos. Então, é muito difícil que a gente tenha, pelo menos para 2021, um cenário diferente para a Justiça do Trabalho. Então, o que eu recomendaria, o que eu faria se eu estivesse estudando hoje? Eu não abandonaria a lógica do começo, a lógica do, cara, eu vou estudar para um cargo que vai me pagar um bom salário, mesmo que eu não tenha ensino superior, no caso, né? Se você não tiver, se você tiver, melhor ainda, que aí você pode fazer analista e tudo mais e tal, mas na época eu não tinha, então era o jeito. Além disso, eu vou estudar para um cargo que eu posso estudar para uma prova e tá fazendo dezenas de provas no Brasil todo. E aqui vem um ponto importantíssimo também, cara. Entende uma coisa? Se você está estudando para concurso e se você está levando o concurso a sério, é muito importante que você entenda que você vai precisar fazer prova pelo Brasil. Fazer concurso só para a sua cidade, só para o canto onde você está é muito difícil, porque você não tem como focar no longo prazo. Porque você, assim, só tem um TRT na sua cidade, só tem um TRE na sua cidade, só tem um TJ na sua cidade. E depois você vai fazer cargo do Legislativo, Assembleia Legislativa, aí depois você vai tentar para a Polícia Civil, aí depois você vai tentar para a PM, aí você não vai conseguir focar em nenhum concurso. Então, você tem que entender que você se decidiu estudar para tribunais, você vai ter que ir viajando de cidade em cidade fazendo os tribunais, ou pelo menos aqueles que são mais perto ali da sua cidade que você tem interesse em assumir. Então, eu não tiraria essa lógica, eu não deixaria de fazer isso na minha vida. Estudar para um concurso que me remuneraria muito bem, mesmo sem ter ensino superior, estudar para um concurso que me daria a oportunidade de, estudando para uma prova, poder prestar várias provas. E além de tudo, eu poderia me especializar naquele edital porque a banca era basicamente a mesma sempre. Então, eu não mudaria essa lógica. O que eu mudaria se eu estivesse começando a estudar hoje? A única coisa que eu mudaria era que eu não focaria diretamente na Justiça do Trabalho, eu não focaria diretamente em TRTs. Se eu estivesse começando a estudar hoje, basicamente o que eu faria era começar fazendo um foco em tribunais, de uma maneira um pouco mais aberta e depois focar, a depender de como vai ficar o nosso cenário para o futuro. Porque a gente não tem como saber, por causa daquele negócio que eu não posso falar o nome, senão o YouTube vai me desmonetizar, a gente não tem como saber como é que vai ficar o cenário dos concursos depois disso. A gente sabe que isso vai acabar travando alguns concursos no médio prazo, mas talvez algumas áreas se sobressaiam, talvez a Justiça Eleitoral, na hora que voltar, tenda a ter mais concursos que a Justiça do Trabalho, ou talvez a Justiça do Trabalho volte a ter mais concursos porque vai ter mais demissão. A gente não tem como saber disso. Possivelmente as demandas vão aumentar na Justiça do Trabalho, porque vai ter bastante demissão, vão ter empresas quebrando, e quando tem empresa quebrando acontece de ter, enfim, muita demissão em massa, infelizmente. E enfim, a gente não tem como saber, o cenário é muito incerto. Talvez os TJs voltem mais fortes, já que os concursos federais não estão tendo um protagonismo tão grande, os TJs estejam mais fortes nesse período, depois de tudo que está acontecendo e que eu não posso falar o nome. Então, pensando nisso, eu faria um foco em tribunais de início e depois focaria em um tribunal específico. E como é que eu montaria esse foco em tribunais de início? Eu montaria da seguinte forma: eu estudaria primeiro português, RLM, direito constitucional, direito administrativo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já que o CNJ obrigou que os tribunais cobrassem em todas as provas esse estatuto. Então, eu estudaria primeiro isso aqui, ficaria bom nisso aqui e estaria olhando o cenário para ver onde é que eu ia me focar posteriormente, depois que eu construísse essa base. Se o cenário dos TRTs melhorasse, eu ia focar em TRTs. Se o cenário dos TREs melhorasse, eu ia focar em TREs. Se o cenário dos TJs melhorassem, eu ia focar em TJs que fossem próximos à minha casa. Em TRFs eu não focaria, por quê? Porque se você observar, todos os TRFs têm lista de aprovados válida ainda, concurso válido, e é provável que não aconteça concursos nos próximos anos para TRF. Eles fizeram um concurso há pouco tempo, então eu acho que não vai ter concurso para TRF nos próximos anos. Então eu não focaria em TRFs, mas poderia focar em TJs, muito provavelmente em TJs próximos da minha casa ou na minha casa, caso saísse o concurso, ou em TREs ou em TRTs, a depender de como ficaria para o longo prazo, beleza? Então isso seria o que eu faria se eu estivesse começando a estudar hoje para concurso. Então basicamente eu não deixaria de estudar para tribunais, até pelas vantagens que eu falei para vocês no começo do vídeo. Ser um edital menor, ser um edital que paga bem, mesmo para quem não tem ensino superior, e ser um edital que você tem como estudar para um e estudar para vários, e uma banca que praticamente não muda. Mas o que mudaria era a forma como eu focaria nisso, de início fazendo um foco mais abrangente e depois me especializando em uma área, beleza? Então é isso pelo vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem mais informativo e pouco elaborado, digamos assim, com aquelas edições maravilhosas. Eu sinto muito, não tive muito tempo para editar essa semana, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Lembrando, Hackeando Concursos, o lançamento é hoje, se você estiver assistindo hoje, dia 15
Primeiro link aqui da descrição vai estar o Hackeando Concursos. Se você estiver assistindo amanhã, dia 16 tem 20% e dia 17 ainda tem 10%. Depois ele vai ficar vendendo sim, mas pelo preço tradicional, beleza? Pelo preço normal. Não se esqueçam, clica no botão de gostei, porque se esse vídeo aqui bater 1000 curtidas até amanhã, provavelmente ele vai ter mais de 1000 views, então se todo mundo clicar no botão de gostei e deixar um comentário aqui dizendo eu quero, enfim, qualquer coisa desse tipo, quem deixar um comentário já tá participando do sorteio. Eu vou sortear um livro aqui entre a galera que deixar um comentário nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Maldito FCC, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, tchau.